Olá, boa noite a todos. Dando só um tempinho aí para as pessoas entrarem. Daqui a pouco eu estarei conversando com Lenerson Polonini, conversando sobre teatro, sobre o momento atual do teatro. Vamos ver se eu já consigo chamar o nosso amigo. Esperando o Lenerson aparecer aqui na minha lista. Esse início é sempre um probleminha, né? Não estou vendo o Lenerson aqui ainda na relação das pessoas que eu posso chamar. Agora sim. É sempre um momento de tensão, né? Procurando a pessoa que a gente vai conversar. Agora aguardando aqui o nosso amigo, querido amigo, Lenerson Polonini. Convocado ele já está. Pessoal do Teatro João Caetano, todo mundo já aí. Oi, já te chamei. Companhia Nova de Teatro. Estou aqui aguardando você. Lenerson, já te chamei. Vamos tentar de novo. Tentando adicionar de novo o Lenerson Polonini. Algum problema? Sim, estou chamando você pela Companhia Nova de Teatro, Lenerson. De novo. Estamos tendo... Ah, acho que agora vem. Finalmente. Eu já estava com medo aqui. Mas, gente, justamente hoje vai dar Não, pau aqui. imagina, que isso. E aí, querido, tudo bom? Tudo bem, queridão, e você? Tô ótimo. Que Apesar bom. dos apesares, nós estamos respirando e tentando manter a calma, Não trabalhando, é? focando nos É. projetos. O estar bem é bem relativo, né? Exatamente. Mas vamos tentando manter a calma, né? Acreditando que uma hora isso vai passar, né? E Exato. tentando trabalhar. E também, Lenerson, assim, ver o que a gente pode fazer num momento como esse, né? É, Bem, é um vamos primeiro momento. começar. Vamos começar direito. Eu sou Leandro Rezende, gestor do Teatro João Caetano. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, o Lenerson Polonini, que é um cara que eu já conheço há algum tempo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Leandro. É um prazer conversar, trocar, dividir informações com você, com o público do Teatro João Caetano, um teatro muito que é especial para nós, né? Porque, afinal de contas, nós fizemos 2 temporadas aí com o mesmo espetáculo, né? Aham. Da Companhia Nova de Teatro, e fico muito feliz, assim, é um espaço que a gente tem o maior carinho, não só o espaço, não é? Mas também por toda a equipe do Teatro João Caetano. Eu sempre gostei muito, Lenerson, da discussão. Nós fizemos 2 temporadas do Barulho d'Água, né? Mas assim, eu sempre gosto muito da discussão que você traz para o teatro.
né? Por exemplo, nesse trabalho, trazer a discussão da imigração, né? E colocar o público do Teatro João Caetano em contato com essa discussão. E eu acho assim, isso valioso, eu acho isso especial. E eu estava dando uma olhada no caminho que a Companhia Novo Teatro fez, né, ao longo da sua história toda aí, que já tem bastante tempo. Quase 20 Como é que anos. foi esse amadurecimento? Hã? Ano que vem, 20 anos. 20 anos. Exato. Bem, pelo currículo da companhia, dá para ver que já é bastante tempo. É É, muito trabalho, né, Lenerson? muito trabalho. Muito... Você Essa, se debruçou... essa questão sobre a imigração é muito importante, né? Nós somos um coletivo que já existe há quase 20 anos, ano que vem nós completamos 20, né? Inclusive, nesse momento, nós estamos preparando o projeto dos 20 anos. É um coletivo que ele é dirigido por mim, pela Karina Casuccelli, e também pela Rosa Freitas, que faz parte desse núcleo duro, né? Mas que tem outras pessoas que compõem esse grupo, né? De técnicos, músicos. Então tem a Verônica Castro, tem o Felipe Moraes, tem o Wilson Sukorski, o Armando Lima, Alexandre Ferraz, Alexandre Rodrigues, Rafael Schmidt, Marcos Rosa. Quer dizer, são muitos colaboradores que fazem parte desse coletivo. Não é? E é um coletivo que tem o seu trabalho muito baseado na visualidade, na experimentação, no hibridismo, na pesquisa de linguagem, né? Sempre buscando temas, discutir temas emergentes, não é? E que tenham relevância para a sociedade. No caso, aí você está falando sobre a questão da imigração, né? A questão da imigração, ela vem dentro de um recorte de uma pesquisa específica do grupo, capitaneado pela Karina Casuccelli, né? Ela tem um trabalho muito... Ela vende da moda, né? Então, a gente, inclusive, quando nós começamos esse projeto, a gente de criar uma companhia e tal, nós, na época, fazíamos teatro oficina juntos, estávamos lá com o Zé Celso, nos conhecemos lá, né? E a Karina vinha da moda e eu vinha de uma pesquisa sobre visualidade, sobre teatro visual, com Beckett, Rainer Miller e outros autores contemporâneos. E aí a gente se juntou muito por conta desses interesses em comum, né? Então a gente sempre pensou no teatro como imagem, sempre pensou no teatro como esse lugar do hibridismo, sempre pensou no teatro como um espaço tridimensional. Então, foi um pouco isso assim que nos uniu, não é? E a questão da imigração é uma questão que vem de uma pesquisa pessoal dela, ela vem da moda, ela é formada em moda, ela estudou e pesquisou bastante essas questões referentes aos fluxos migratórios e foi trazendo essa pesquisa para dentro do grupo, né? E fomos desenvolvendo isso ao longo do tempo. E aí, antes desse trabalho, teve um trabalho que muito relevante assim na nossa trajetória, que foi o Caminhos Invisíveis, La Partida. Exatamente. Foi um trabalho escrito e dirigido... Esse formato, né? Foi um trabalho escrito e dirigido pela Karina Casuccelli. Eu produzi, né, esse trabalho. E foi um trabalho divisor de águas assim também, né? Porque foi o primeiro momento que a gente começa a pensar dramaturgias próprias, não é? E a Karina escreveu, dirigiu, foi um trabalho que teve uma temporada no Centro Cultural de São Paulo, com muito sucesso, no Porão. Depois nós ganhamos um prêmio na Itália, que foi o prêmio Teresa Pomodoro, um prêmio muito importante que reconhece essas iniciativas de teatro inclusivo, não é?
Uhum. E apresentamos esse trabalho lá. E ele vem dentro de uma trajetória nessa pesquisa de fluxos migratórios, né? E aí o barulho d'água, na época, nós construímos, durante uma viagem que nós fizemos a Nova York, que nós estávamos pesquisando o projeto, pra você ter uma ideia, do Richard Foreman, para fazer uma trilogia de peças do Richard Foreman, mas ali nós tivemos contato com o Marco Martinelli. A Karina, ela domina muito bem a língua italiana, ela é descendente de italianos, né? O pai dela é italiano. E ela traduziu esse espetáculo e dirigiu também, brilhantemente, esse projeto que eu também produzi, fiz as provocações, enfim. E fizemos essa temporada de sucesso no Teatro João Caetano, depois passou por outros teatros, passou por, enfim, outros palcos no Brasil, festivais e por aí vai, né? E só que esse é um trabalho muito especial, porque ele vai tratar sobre os fluxos migratórios no mar Mediterrâneo. É um texto que reconta ali um episódio, não é? Recorrente. Isso acontece recorrentemente enfim, na Europa, né? Mas que faz a gente olhar para os fluxos migratórios no Brasil. Então foi uma questão que a gente discutiu bastante. A Karina, ela deu esse tratamento, não é? Foi muito interessante, porque o trabalho ele também foi sofrendo algumas transformações, né? Para você ter uma ideia, ele começou com o ator Alexandre Rodrigues fazendo a vozes desses refugiados, e no final agora, né, recentemente, nós estávamos já fazendo não só com Alexandre Rodrigues, mas com 2 atores refugiados, não é? O Vincent Guigui, que é da Guiné-Bissau, e o Stan Doc, que é do Haiti. E o trabalho... Eles já estavam nessa segunda temporada lá no João Caetano, né? Já... Eles já estão. Eu não lembro se estava. A Karina, que deve estar por aqui, ela tem que me ajudar a lembrar, mas são tantas... Eu não lembro. Eu acho que tinha mais atores, além daquela primeira temporada. Nessa segunda temporada, tinha um ator que era, digamos, tinha um perfil mais bailarino, mais interagia com o Alexandre, tal. Isso. Eu acho que eles já estavam nessa temporada, porque depois nós fizemos mais 2 festivais, fizemos o Farofa, né? E o Farofa, na verdade, foi a última apresentação do grupo, né? Foi no Farofa. Minto, no Sesc São José do Rio Preto. Então essas questões, Leandro, elas sempre estiveram presentes nas nossas discussões. Aí, ó, a Rosa e a Karina estão falando aqui. Ainda não. Foi na Galeria Olido. Eles estrearam na Galeria Olido. E essas questões sempre estiveram presentes, né? E sempre estiveram alimentando, né, os debates assim, no grupo, né? E agora a gente está partindo para um terceiro projeto, que é o Apátridas. Esse é um projeto que a Karina ela está escrevendo, e eu vou dirigir, e que fala sobre a questão dos apátridas, não é? Que são mais de 50 milhões no mundo todo, mas dentro de uma perspectiva dos mitos gregos. Então a gente está construindo esse trabalho. Fizemos a primeira parte em 3 festivais, né? Apresentamos o Work in Progress, a primeira parte, Cassandra e Écoba, feitos pela Karina e pela Rosa Freitas. Fizemos em Atenas, em novembro, no Analógico Festival. Depois nós levamos para um festival na Romênia, que é o festival 25 horas, non-stop, né, que é uma espécie de virada cultural do teatro, que tem lá na cidade de Sibiu, na Romênia. E depois nós fizemos também na capital da Romênia, em Bucareste, no Teatro de Arta. E depois, voltando para o Brasil, nós apresentamos esse Work in Progress público e para curadores internacionais
dentro do Festival Farofa, né, o Circuito Paralelo de Artes. Certo. O Farofa é da MIT? O Farofa, na verdade, é uma mostra paralela à MIT. Certo. Mas, enfim, é para esses produtores internacionais Exatamente. verem a nossa produção e tal. Exatamente. A companhia hoje, se a gente pega um pouco, né, o debruçar sobre o Beckett, né, sobre o Heine Miller, né, sobre o Foreman, né, que você também montou 3 ou 4 textos dele. Aí eu fico pensando nessa montagem, inclusive subiu uma questão aí um pouquinho antes, falando sobre a montagem, né, com os bolivianos. Não sei, eu não assisti a peça. Assim, parece que agora existe um novo debruçar da companhia sobre essas questões contemporâneas nesse sentido. Apátridas, imigração, trabalho escravo atual nos nossos dias, na moda boliviana em São Paulo. E tá surgindo um novo momento na companhia, seria isso? Isso foi inaugurado, pode-se dizer, em 2011, né? Com esse trabalho que a Karina dirigiu. Então, isso começa tratando dessas questões mais contemporâneas em 2011. Se for traçar aqui uma linha do tempo, né? Então, começa com Caminhos Invisíveis, com essa pesquisa sobre a questão da mão de obra escrava, análoga à escravidão, né? Com a comunidade boliviana, e nós tivemos uma adesão muito grande, eram 14 bolivianos em cena, 14 bolivianos residentes em São Paulo. É um trabalho muito especial para nós, né? Depois tem esse segundo momento com o Barulho d'Água, não é? Outro trabalho também dirigido por ela. E agora, fechando essa trilogia com Apátridas, que também trata dessas questões, mas agora olhando para a ancestralidade, olhando para os ritos de origem do teatro, olhando para a Grécia, não é? Para entender essas questões atuais. É uma questão recente e um movimento natural, não é? De um grupo que trabalhe com teatro de pesquisa. É natural que a gente seja movido por essas inquietações. E é muito bacana, porque dentro de uma perspectiva de grupo, você tem muita liberdade para tratar desses temas, né? Então, isso tem nos impulsionado a tratar dessas questões que são questões do presente, né? Um artista é o registro do seu tempo. Então, eu acho que isso tem sido um norte para nós na companhia nesse momento. E até mesmo, se você for pegar, por exemplo, faz muito tempo que a gente já não trabalha com autores mortos, né? Então, nós fizemos Rainer Miller, Gertrude Stein, Samuel Beckett, Edgar Allan Poe, que é uma peça de repertório que vira e mexe. As pessoas pedem para que a gente faça novamente, porque é uma peça de muito sucesso no nosso repertório, de sucesso mesmo, de público, né? Tem demanda, enfim, toda vez que a gente faz tem muita procura. Mas eu fiquei pensando, refletindo que de 2011 para cá, nós temos trabalhado bastante com dramaturgia própria. Então foi o caso também de uma peça que nós fizemos, inspirado também em tragédias gregas, que nós fizemos em parceria com o Teatro Atis de Atenas, que foi o Crises. Foi um projeto dirigido por mim, mas que teve a dramaturgia assinada pela Karina e pelo Eduardo Brito. Uma sólida pesquisa também sobre a questão dos mitos, né? E pensar nesses mitos na atualidade. Depois veio Caminhos, depois Barulho d'Água. O Richard Foreman é um autor vivo, ele tem 83 anos, né? Então tem essa questão que para nós tem nos provocado bastante assim, né, nas nossas criações, que é
você dialogar com os autores vivos ou pensar em dramaturgia própria. E é isso que a gente tem praticado no momento. E outra marca da companhia também, né, Lenerson, é essa mistura de linguagens, né? A projeção, o som vindo de um determinado jeito. Eu lembro que na sua primeira temporada do Barulho d'Água no João Caetano, você tinha uma preocupação por onde que o som envolveria a plateia e tal, né? Continua nos apátridas essa mistura de linguagens, de pesquisa nesse sentido formal, visual? Sim, sim, sim. Embora o corpo ele seja mais liberto, ele seja menos formal, não é? O tratamento dado, ele é sempre pensado desde uma perspectiva de teatro de impressões. Então, você falou do som, né? A gente tem uma sólida parceria com o Wilson Sukorski, que é um renomado músico de vanguarda aqui de São Paulo, que tem se dedicado aí há mais de 3 décadas à pesquisa da música eletrônica experimental, e ele tem assinado todas as trilhas para o grupo. E sempre é uma preocupação do Wilson pensar o design sonoro, né? É pensar como a música ela cria ambientes, como ela cria névoas, climas, camas, para que o ator possa atuar, não é? E ao mesmo tempo, a música ela atua também como um elemento independente da cena, que tem a mesma importância do ator. Não que isso desmereça o trabalho do ator, pelo contrário, isso traz mais densidade para a composição visual, não é, que a gente está criando. E tanto nas minhas direções quanto nas direções da Karina, a gente sempre tem uma preocupação com a questão da visualidade, né? Então isso é uma marca. Às vezes com a Karina um pouco mais comedida, porque ela quer centrar forças no texto, no intérprete. Às vezes comigo um pouco mais exagerado, porque eu entendo que o teatro, a caixa cênica, ele é um espaço 3D, então eu posso usar e abusar desse espaço para criar esses movimentos, essas impressões. Mas é uma característica do grupo trabalhar nesse sentido, trabalhar com esse hibridismo, trabalhar com essa fusão, né, de linguagens, porque isso traz um dado bem interessante para a leitura do espectador. A gente vive uma era multimediática, a gente vive nas telas dos celulares, dos computadores, a nossa relação com o mundo ela é visual. Então a gente percebe isso também como um projeto e como uma forma de dialogar com o público. Lenerson, e a gente entra agora numa questão que, quando você pensa no seu novo espetáculo, no novo espetáculo da companhia, que eu imagino que é um projeto que ele começou já há algum tempo, e no meio desse tempo acontece a pandemia, né? O que para você, criador, diretor, um cara que pensa o mundo atual, o que muda hoje quando você pensa o Apátridas? Você mudou como você pensa ele? Como ele irá se concretizar? Como você pensa esse palco pós-pandemia? Na verdade, eu ainda estou sob esse torpor desse momento, tentando entender o que é isso, não é? O que é isso que nós estamos experienciando, vivendo. Nós estamos passando por um momento muito crítico, né? É uma grande tragédia, né? Mundial. Uma crise sanitária sem precedentes. Pessoas estão morrendo. Para completar, nós temos uma crise
política no país que agrava ainda mais a nossa situação, não é? No combate, no enfrentamento a essa pandemia. E para completar mais ainda, nós temos também um cenário total de instabilidade, de ataque à cultura, não é? De perseguições, e isso, de uma certa forma, tem nos deixado bem preocupados. Porque se trabalhar num cenário, num ambiente democrático, já era difícil, imagina num ambiente antidemocrático, num ambiente em que não se valorizam os artistas, né, onde os artistas são perseguidos, atacados. Então é um momento muito delicado. O Rainer Miller, ele falava, né, que durante o período da Guerra Fria, né, no período da década de 70, ele falava, são tempos difíceis para dramaturgos, né? E eu fico pensando hoje, né, são tempos difíceis para os artistas, porque no momento onde as pessoas estão confinadas, somos nós que estamos trazendo um respiro para as pessoas que estão confinadas, né? As pessoas estão vendo peças, séries, filmes, assistindo lives, oxigenando o pensamento através dessas conversas. Então, eu fico pensando nesse lugar, né, da ressignificação do nosso papel na sociedade. Nós, como artistas, como pensadores, como pessoas que somos tão importantes quanto os médicos, quanto os historiadores, quanto os trabalhadores. Somos uma parte fundamental para a construção e identidade, né, do nosso povo. Então, acho que esse lugar, ele começa a ser ressignificado, não é? Da nossa importância. Tem um lugar muito, muito nobre, muito bonito aí, tá? Pensar o trabalho, não é? Nesse momento a gente tem uma primeira parte que ele já está pronto, praticamente já definido, e uma segunda parte que a Karina está desenvolvendo, que ela está em construção. E provavelmente vai trazer os ecos desse tempo, vai trazer o registro, a marca desse tempo, porque ela está nos nossos corpos, né? É inevitável que isso não venha à tona, que isso não seja também assumido como discurso, não é? Então, é esse lugar, mas também é um lugar de muitas incertezas, porque a gente não sabe para onde vai isso. Embora a gente tenha muita esperança, e a gente trabalhe nesse sentido, não é? A gente não tem ideia do que vai acontecer. Eu acho que é o primeiro momento que a gente lidar com essa questão de fato, a questão do desconhecido, ela se apresenta para nós. E se apresenta de forma muito agressiva, não é? Assim, se pensar que mais de 50 mil pessoas morreram já, é uma questão seríssima, gravíssima, e que nos coloca num ambiente de medo, não é? Mas como vencer o medo? Eu acho que a gente vai ter que pensar artisticamente em estratégias, em ações que possam fazer com que nós atravessemos isso da melhor forma, né? Eu acho que a arte, ela tem esse papel. Ela sempre teve nos crimes. Nós temos que atravessar de alguma forma, né? Nós temos visto aí algumas ideias, né? Principalmente na Europa, que já estão abrindo os seus teatros, suas óperas e tal. Então, por exemplo, o Berlim Ensemble retirou as cadeiras, né? Hoje eles vão lidar com cadeiras avulsas para brincar um pouco com o distanciamento entre as pessoas. As óperas estão colocando vasos de planta entre as pessoas para espaçar, né, o contato. Quer dizer, eu tenho pensado muito assim na questão para como vamos voltar, né?
quais são as ideias que nós, aqui agora, pensantes, vamos voltar, né? O que podemos proporcionar, além de uma plateia distanciada, mínima, resolveremos a questão da plateia, talvez, e a questão da cena, né? Como fica para vocês, diretores? Como é que é dirigir, colocar de novo um elenco com 25 pessoas em cena, né? Tem situações que são muito novas para a gente, né? Assim, como resolver isso e também não parar de fazer isso, né? Que são as questões que nesse momento nos atravessam, né? Enquanto sociedade. Como é que fica o abraço? Como é que fica o aperto de mão? Como é que fica o beijo? Como é que ficam as relações, não é? Interpessoais? Como que isso... Como vai se dar isso? Então, ainda ontem eu falava numa live com o Otto, e aí ele falou, poxa, esses dias eu fui num supermercado e, poxa, encontrei uma amiga, aí, cara, quando a gente se despediu, me deu uma vontade de dar um abraço nela, não é? Porque nós, brasileiros, somos seres passionais, amorosos, né? A gente gosta de pegar, de tocar, de beijar, não é? A gente tem essa relação com o corpo, que é muito forte. Então, como a gente... Como reelaborar isso? Essa é uma questão, né? Então, assim, a gente teve... a gente tem conversado, não é? Assim, por exemplo, a gente tem conversado via Hangouts, né? Nesse momento nós estamos ensaiando o repertório do grupo, então todo na internet, trabalhando texto, trabalhando questões muito específicas, né? Que impedem que a gente trabalhe presencialmente, mas são questões que me passam sim pela cabeça. Caramba, vamos ter que ter distanciamento, né? Isso para nós não é um problema, porque a gente sempre trabalhou com tecnologia, a gente sempre trabalhou com... na tela agora, é interessante essa questão que está sendo colocada aí na tela. Dá para você ler? Acho que orna total com o que você está falando. Tá. Né? Então, só para finalizar incorporar de uma forma tal, né, que, cara, a gente precisa de um tempo, né, para digerir isso, né? Então, só para concluir um raciocínio, me passa pela cabeça isso. Então, a gente vai ter que discutir. Vamos usar máscara em cena, vamos usar, enfim, máscaras, luvas, álcool gel, vamos assumir isso como discurso, como discurso da cena. Né? Exatamente. Distanciamento, obviamente, os teatros vão fazer, vão isolar cadeiras, etc. Né? Até vir a vacina e a gente poder retomar esse contato. Agora muda, né? Muda muita coisa e a gente vai ter que se reinventar nesse lugar, né? Então, pegando carona então, nessa questão aqui que o Júlio Dória colocou, inclusive mandar um abraço carinhoso para o Júlio Dória. A companhia sempre foi ligada à estética da performance e à tecnologia. Com essa atual utilização da internet, lives, como vocês pensam em integrar a internet em propostas futuras, né? Olha, é uma questão que ainda a gente não discutiu. Quer dizer, hoje eu enviei uma proposta, por exemplo, para fazer os trabalhos do grupo, para a gente, por exemplo, fazer o Barulho d'Água no João Caetano e fazer esse trabalho. A gente leva esse trabalho para o palco, mas a gente faz ele sem plateia e transmite ele para a internet. Não é? Então, isso é uma questão, isso pode ser uma questão. Né? As transmissões de peças ao vivo, como acontece, por exemplo, isso já acontece há muito tempo. O Metropolitan Opera, eles fazem sessões que são transmitidas das óperas. Né? Então, você vai ver que lá no Metropolitan tem, por exemplo, há muito tempo tem assinantes aqui no Brasil, amantes de ópera, que veem essas transmissões. Obviamente que são transmissões de alta qualidade, com boas câmeras, uma boa equipe, uma boa transmissão, uma boa banda de internet. Vai passar por esse lugar também da tecnologia, né?
Eu acho que isso é uma opção, né? Uma outra opção é você fazer o que todo mundo tem feito nesse momento de confinamento, que é o feito em casa, né? Então, esse lugar aqui, né? Eu aqui na minha sala, com as minhas máscaras e conversando com pessoas, né, do outro lado da tela, é uma possibilidade também. Então, eu sempre pensei em usar a tecnologia no palco, né? Então, é sempre comum você ver nos trabalhos do grupo, a gente usar 3 projeções ao mesmo tempo, videomapping, um design sonoro sofisticado, microfonagens, enfim. Mas isso não é uma novidade para nós, mas sempre foi defendido como um discurso para ser usado ao vivo, né? Porque a gente entende que o teatro ele é um espaço tridimensional. Então é para isso que a gente quer que o espectador ele olhe. Mas nesse momento agora de pandemia, tudo se reinventa, não é? Então, com certeza, Júlio, são questões que a gente deve incorporar nos nossos trabalhos. Nós já estamos fazendo isso. Eu acho que, inclusive, Lenerson, esse primeiro momento da nossa volta, vamos chamar assim, vai ser isso, transmitir peças, você entende? Ainda sem plateia, e a gente fazer lives, né? Transmitir peças ao vivo para a moçada, para o nosso público. Esse eu acho que vai ser, inevitavelmente, o primeiro momento da volta, entendeu? E enquanto isso, a gente vai ganhando tempo também para essa vacina salvadora chegar até nós em algum momento, né? Essa questão do teatro migrando para as outras mídias não é uma novidade, né? Se você for na história, você vai ver que, por exemplo, o Beckett escrevia peças que foram adaptadas pela BBC de Londres. Isso na década de 60, 70. Eram feitas transmissões na TV pública, né? De obras. Né? Ele escreveu, logo depois ele começou a escrever peças para rádio, também para a BBC de Londres. Então, ele escreveu várias peças radiofônicas que eram transmitidas também pela rádio BBC de Londres. E você vai ver, se você for pegar, por exemplo, a história recente nossa no Brasil, né, na década de 60, 70, a gente teve teleteatro. Uhum. Né? A gente teve a TV Cultura, teve a TV Tupi, então teve várias, TV Excelsior, se não me engano, fazia os teleteatros. Então nós já temos aí uma tradição de migração para outras mídias, né? E eu acho que a gente se reinventa. Agora, nada tira a experiência, a grandeza do ao vivo, né? Então, eu acho que a gente vai migrar já migramos para essas mídias, nas redes, temporariamente, mas é temporário, porque embora isso depois possa permanecer, não é? Como experiência. Mas o nosso objetivo é voltar para os palcos. O teatro ele é ao vivo, né? A experiência ela se dá com comunhão com o público, ao vivo. Eu acho que assim, esse é o teatro, é aquele presencial, né? Aquele é teatro. A gente pode fazer o teleteatro, a gente pode fazer a live, a gente pode fazer tudo o que nos é possível agora. Mas, lógico, o nosso objetivo, né, Lêncio, é voltar ao presencial, com plateia, palco, tudo inteiro, né? Tudo ali conectado no mesmo momento. Agora, eu concordo que assim, alguns ganhos que nós temos tendo, né, nesse momento, a gente tem que continuar. Por exemplo, essa interação eu acho que a gente não pode perder. Eu acho que ganhamos com isso. Esse esforço que a gente fez para nos mantermos juntos
com o público de alguma forma. Isso a gente não pode perder. Acho que a gente teve ganhos efetivos, né? Eu era meio resistente a essa questão da live, o que será isso? E hoje eu percebo que ela é bem-vinda, ela contribui, ela mantém uma discussão, ela mantém uma atualização, seja artística, seja informativa no que está acontecendo no nosso país, no que está vindo por aí, né? O que não aparece na grande mídia. Ela é benéfica, né? Em muitos sentidos. Sim. Por exemplo, a gente descobriu que os ensaios para estudo de texto, os ensaios de decupação de texto estão sendo muito produtivos para nós. Então, por exemplo, agora nós estamos ensaiando a trilogia Forma e os atores estão trabalhando, e são peças textuais, não é? Que depende muito do jogo com o colega, com o parceiro de cena. Então os atores estão fazendo isso tudo na internet. Então isso é muito legal também, né? Descobrir que a gente tem possibilidades onde a tecnologia ela é usada a nosso favor. Essa etapa, né, Leandro? Essa etapa pode ser feita, né, por aqui, né? Pode. Esse trabalho de mesa inicial, esse primeiro contato, pode ser feito por aqui, né? É uma coisa que a gente não sabia, a gente não pensava nisso, né, antes, né? Não, eu acho que os encontros, as reuniões de produção, eu acho que a gente vai ganhar muito tempo nessas plataformas, né? E um tempo que para nós muitas vezes é muito caro, né? Porque para nós que produzimos teatro, que vivemos de teatro, a gente sabe a loucura que é, né? Se dividir entre produção, entre ensaios, temporadas. Então às vezes 24 horas para nós é muito pouco, né? Porque o tempo de deslocamento também, numa cidade como São Paulo, é uma questão, né? E talvez essa questão da tecnologia, das plataformas digitais, elas possam nos auxiliar nesse sentido, né? Eu vejo com bons olhos. Só que eu acho que a gente não pode se acostumar também com isso, né? De jeito O nenhum. teatro ele é presencial, os encontros eles são presenciais, as relações elas precisam ser presenciais. E é nesse lugar que a gente precisa pensar, né? Que é muito importante. Até também porque eu penso que, na volta, as pessoas vão estar sedentas pelo encontro. As pessoas vão querer se encontrar, as pessoas vão querer sociabilizar, elas vão querer ir ao teatro, aos cinemas, às exposições, aos bares, né? Eu espero que esse momento da volta seja de fato um momento onde a gente valorize ainda mais, né, a nossa cultura, que é muito pulsante, que é muito valiosa e que é muito necessária nesses tempos, né? Eu acho que a gente não cai nós não corremos o risco de viciar nessa tecnologia da distância. Porque como você fala, cara, o fazer teatral, o fazer cênico, ele já por si só ele pede presença, né? Então acho que a gente não corremos o risco de nos, sei lá, de alguma forma ficar viciados nessa distância tecnológica. Você falou uma coisa aí, amigo, que eu queria retomar um pouco, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, que essa nossa função na pandemia de estar nos levando cultura, de estar nos levando uma discussão para dentro das casas, e nós, com a voz, ninguém falando por nós, eu acho que pode ser interessante as pessoas repensarem e pararem de atirar pedras no artista, né?
e ficamos com a fama do mamar na teta do governo, etc. Tudo isso que fizeram com os artistas, né? Eu acho que tomara que agora as pessoas pensem assim, olha, esse cara está trabalhando, continuou trabalhando, está aqui na minha casa, me divertindo, me trazendo coisas interessantes, trazendo coisas, enfim, sabe? Estamos aqui trabalhando muito, né? Eu acho que tomara que as pessoas tenham esse olhar, sabe, para com a classe artística, sabe? Para com o trabalho artístico. Desmoniza, enfim, não somos demônios, né? A demonização da arte, ela é um instrumento do fascismo, né? Sua própria história, ela prova isso. Então foi assim em vários períodos da história da humanidade, né? O artista, ele sempre atuou como um farol da humanidade. Ele sempre jogou luz aonde há escuridão. E ele sempre, portanto, ele sempre incomodou, não é? Justamente porque a gente toca nas questões sensíveis, que fazem as pessoas refletirem, que fazem as pessoas pensarem, que fazem as pessoas... nós sempre fomos uma mola propulsora para as mudanças, né? A arte, ela sempre esteve na vanguarda. Então é natural que esses movimentos autoritários, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar nos calar, não é? Quem pensa, e os humanistas, as pessoas que têm uma preocupação com o desenvolvimento, né, social. Eu acho, Leandro, isso é uma tentativa que o grupo está fazendo agora. Eu, no início da pandemia, sentei com a Karina e mas sentei virtualmente, né? Com a Karina e com a Rosa, e falamos, gente, a gente precisa trabalhar e recuperar as questões envolvidas no campo do pensamento. Então a gente precisa pensar estratégias, a gente precisa refletir sobre esse momento. E nisso nasceu o Diálogos, né? O Diálogos é uma série de lives que estão acontecendo às segundas, quartas e sextas, às 8 da noite, na página aqui da companhia, né? Nós resolvemos colocar a página da companhia à disposição para esses encontros. E são encontros assim, muito importantes, porque a gente tem convocado pessoas de diversos campos de pensamento, né? Artistas, gestores, pensadores, cantores. Na semana que vem nós vamos ter economistas, vamos ter monges budistas, vamos ter... Enfim, é um momento muito sensível em que a gente precisa dialogar com os diversos setores, porque é urgente pensar um novo projeto para o país. E um novo projeto que seja mais humano, um novo projeto que seja mais inclusivo, um novo projeto que coloque a cultura na centralidade, não é? É um projeto de humanização mesmo, e que a gente vai ter que contar com os diferentes setores. Médicos e artistas vão ter que caminhar juntos, médicos e economistas e advogados, vão ter que caminhar juntos, vão ter que pensar juntos esse novo projeto, né? Ou a gente faz isso, né? Ou nós fazemos isso, ou não adiantou nada essa pandemia. Exato. Não é verdade? Então os diálogos, eles têm oxigenado assim o campo do pensamento. Isso para nós está sendo muito produtivo, e as respostas que a gente tem recebido do público são respostas assim incríveis, né? São lives que as pessoas falam: nossa, salvou minha noite, caramba, que papo inteligente. Então é muito importante a gente recuperar esse lugar do teatro como um lugar de pensamento, como um lugar das discussões das grandes questões que interessam para a humanidade. O teatro sempre teve essa função.
Concordo plenamente, cara. Oxigenar também é pensar, né, cara? Oxigenar é pensar, né? Exato. Esse momento, eu acho que quanto mais pudermos andar juntos, todos nós, acho que vai ter mais sentido a gente ter passado por isso, né? Igual um amigo meu que é psicólogo, também tem feito lives, mas assim, chamando desde a questão do bullying, passando pelo racismo, passando pela questão da saúde, né, mental, e eu acho que é tudo, quanto mais a gente agregar mais aspectos, como a sua companhia, que, né, usa várias linguagens em cena, nós estamos precisando unir todas as linguagens para a gente sair dessa, né? É um trabalho, é uma tarefa árdua, né? Porque se a gente pensar que essa onda de ódio, ela causou um estrago aí de uma década. É muito difícil a gente recuperar isso no campo do pensamento, né? Quando você tem pessoas que evocam períodos sombrios da nossa história, é muito desanimador isso. Você pensar com um projeto de nação, né? Você falava, meu Deus, mas as pessoas evocando Ku Klux Klan, racismo, pessoas, um presidente da República que fala para as pessoas invadirem hospitais onde as pessoas estão completamente debilitadas, ou muitas quase morrendo, não é? Dessa doença que tem aí levado, né, vidas, né? Aí você pensa, que país é esse? Então, isso prova que a gente precisa, de fato, recuperar esse projeto como de nação, não é? Que é um projeto que educação e cultura precisam caminhar juntas. Não tem, assim, a gente precisa cobrar nesse momento dos governantes essa pauta. Educação e cultura precisam caminhar juntos, precisam atuar juntas, para evitar que essas coisas aconteçam, né? Isso é um trabalho árduo aí, tem um trabalho de uma década aí de recuperação. Eu acredito, né? Que estrago, né, Lemerson? Em um ano, que estrago que foi feito, né, cara? Não, às Como vezes que... eu me pego refletindo sobre isso, e às vezes eu gostaria de falar muito mais sobre arte, sobre as questões estéticas, sobre as questões que nos movem a criar as obras, não é? Mas essas questões, elas são questões que nos afetam, que nos abalam e que nos movem a pensar a cena no momento, no presente, né? Então, nesse cenário, nesse terreno arenoso que a gente está trabalhando agora. Então, É muita coisa junto. por isso a urgência, não é? É impressionante, né? A gente está vivendo uma época em que tudo ficou, digamos, misturado da pior forma, né? A política no país, né? Uma doença sem cura, né? A falta de diálogo entre as áreas educação, cultura, né? Vivemos realmente uma época muito delicada, onde eu acho que só o plano das ideias vai nos dar uma luz, cara. Mesmo chegando uma vacina, mas se a gente voltar para o modus vivendi que a gente vinha tendo, não vai ter adiantado nada isso, Preciso né? Nós ressignificar vivemos tudo, né? Ressignificar as né? relações, ressignificar as nossas relações com nós mesmos, com o outro, com as instituições, para que a gente está para que a gente está fazendo cultura e para quem que a gente está levando, não é? É preciso um redesenho dessas estruturas e eu acho que muitos governantes estão sensíveis a essa questão. Eu acho que as pessoas descobriram de fato que sem arte a vida ela é muito chata. Sem arte é impossível viver. Não é? Imagina essa pandemia sem arte. As pessoas estão completamente enlouquecidas. Elas É? já estão, muitas estão sofrendo, muitas estão procurando ajudas de psicólogos, psicanalistas, né? O campo médico tem atuado de forma
brilhante nesse sentido, mas nós artistas estamos tendo um papel fundamental nessa pandemia. Assim, é muito legal recuperar esse lugar de nobreza da arte. É muito importante recuperar esse lugar de importância da arte. Porque a arte, ela é o oxigênio da vida. Não é? E as pessoas se emocionam, as pessoas riem, as pessoas choram, as pessoas sonham através das obras. E é muito bonito que a gente ofereça isso, né? Que a arte ela seja o portal da liberdade das mentes e dos corpos, né? Isso que você falou, cara, é recuperar a nobreza da arte que tentaram nos tirar. Ela nunca perdeu, mas tentaram tirar, né? Enfim. Meu amigo, daqui a pouco o Instagram começa a nos gongar aqui. Eu queria agradecer muitíssimo, Lenerson, essa conversa com você. Ela foi inspiradora. Teve um comentário aqui do José Roberto Jardim. Perfeito, Lenerson, tristemente perfeito isso. Assim como o vigor da busca incansável da realização simbólica no teatro. Como você lindamente falou, viva! Grande Zé Roberto. Olha só, que lindo, né? Não, fechar com isso o Jardim é um presente para nós. Grande amigo querido. Grande amigo querido também. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Leandro. Em frente. Agradeço. Boa noite, querido. Agradeço. Agradeço você, agradeço a Karina, agradeço a Rosa e agradeço a todos que nos assistiram. Tá bom, eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo da Secretaria Municipal de Cultura, pessoal do Teatro João Caetano, que você já conhece a maior parte, o Renato, está todo mundo aí presente. Um abraço em todos, tá? Um abraço para você, querido. Fica bem. Obrigado. Até mais.